Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e estamos começando mais uma edição do podcast Rio Ônibus com a participação do nosso presidente João Gouveia. Dando continuidade à programação feminina especial em comemoração ao Mês da Mulher, hoje temos mais uma convidada de honra no nosso podcast. A primeira defensora pública geral do Estado do Rio de Janeiro, a doutora Patrícia Cardoso. Neste episódio, vamos entender quais são os desafios de ser a primeira mulher a ocupar este cargo tão relevante e compartilhar também alguns projetos em que o Rio Ônibus se tornou um parceiro da Defensoria. Meu presidente, muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez aqui no nosso podcast. E, doutora Patrícia, é uma honra para a gente contar com a sua participação aqui. Agradecer pela disponibilidade do seu tempo de estar aqui gravando para a gente e de poder levar conhecimento sobre o trabalho que a senhora desenvolve tão importante aos nossos ouvintes. Muito obrigada pelo convite, é uma honra poder participar. Paulo, João, a gente já se conhece de outros episódios, né, de casos, e é ótimo poder reencontrá-lo nessa entrevista. Muito obrigado. Então, doutora Patrícia, a gente seguindo a temática do Mês da Mulher, a gente gostaria que a senhora começasse o episódio de hoje contando um pouco da sua história. Como que foi a sua trajetória até chegar ao posto de primeira defensora pública geral do nosso Estado e quais são os desafios de ser a primeira mulher a comandar a instituição? Eu entrei na Defensoria há 30 anos atrás, né? E eu acho que silenciosamente eu fui me preparando para o cargo de defensora geral. Assim, eu não tinha isso planejado, né? Então, algumas coordenações, alguns cargos de liderança dentro da instituição antecederam ao cargo de DPG. E você vai ganhando experiência, vai se sentindo mais segura para poder se lançar a esse desafio enorme que é ser a primeira defensora pública geral do Estado do Rio de Janeiro, depois de 70 anos de história, né? Eu costumo dizer que todos os defensores gerais que me antecederam tinham menos tempo de carreira que eu. Então, as mulheres demoram mais tempo para decidir assumir cargos de liderança, seja por uma configuração familiar mesmo, né? Cabe à mulher muito dever de cuidado, então a gente cuida de filho, a gente espera o filho crescer, cuida de pais idosos e depois de um certo tempo, né, um grande tempo, 30 anos, eu me senti apta a me lançar esse desafio. E está tudo indo muito bem, graças a Deus. Isso é muito bom. E a gente entende, né, que combater a violência contra a mulher é uma das suas principais frentes de trabalho aqui na Defensoria. Sim. E a gente, recentemente, a gente lançou no Rio Ônibus uma campanha que é Assédio, não embarque nessa. Adesivamos os ônibus com QR Codes, facilitamos o acesso dos passageiros a uma plataforma que tem canais diretos de denúncia para quando ocorre esse tipo de problema. Na sua visão, qual é a importância desse tipo de iniciativa nos espaços públicos? Facilitar o acesso à informação, às entidades que dão suporte às mulheres que sofrem esse tipo de assédio, de violência. Depois eu gostaria também, João, que você falasse um pouco disso. Sim, claro. Do nosso pessoal. Olha, é fundamental. E eu já queria parabenizá-los pela iniciativa, porque muitas vezes aquela mulher está sentada ali no banco de um ônibus, consegue ver esse cartaz, esse anúncio, e ali sentada, reflexiva, ela pode ter sofrido um episódio de violência na noite anterior e ela se encoraja a denunciar, né? Na Defensoria, a gente tem um núcleo de atendimento às mulheres há 27 anos, ele vai completar 27 anos esse ano,
temos uma coordenação de defesa da mulher, então tem toda uma política institucional para dentro e para fora, para a sociedade, de atendimento às mulheres que sofrem violência, né? Então, essa iniciativa de vocês, ela é louvável, é importante e pode salvar a vida de muitas mulheres. Com certeza, já deve ter salvado a vida de muitas mulheres, Sim, né? sim, verdade. Assim, acho que a doutora Patrícia falou uma palavra muito importante, que além da gente disponibilizar a questão da plataforma, é encorajar as mulheres a realmente tomarem uma atitude, né? Como a doutora Patrícia falou, elas estão dentro do ônibus, reflexivas, e ali podem, no caso, se encorajarem e tomar uma atitude. Mas eu acho que a posição do ônibus, com esse lançamento dessa campanha e outras que virão, é porque realmente o nosso objetivo, né, realmente transcende a parte da operação. Nós queremos realmente participar de temas que a sociedade requer, que a sociedade realmente precisa de apoio. Então, é essa a posição do Rio Ônibus, né? Transformar o Rio Ônibus num sistema mais humanizado, com um interrelacionamento com a sociedade muito melhor, muito mais estreito com a sociedade e realmente apoiando esses tipos de serviços para a sociedade, juntamente com a própria Defensoria Pública. Sim, a gente tem trabalhado em conjunto aqui com a Defensoria, né? E ao longo do último ano e esse ano já com várias reuniões, a gente está implementando o projeto Inclusão, esse é o ponto, né? Que é uma iniciativa aqui da Defensoria, sim, que a gente abraçou, que tem tido muito sucesso. A gente vê, hoje o nosso presidente teve uma reunião, inclusive, com empresas, com RH de empresas, tratando desse e de outros projetos. E isso é uma iniciativa da Defensoria. Em que consiste esse projeto, doutora, para os nossos ouvintes entenderem? E qual a relevância da gente poder trabalhar isso junto? A gente esteve aqui ano passado, né? E conseguimos colocar em prática já essa iniciativa, e a Defensoria sendo parceira do Rio Ônibus, na conscientização dos motoristas, com relação ao acolhimento, né, das pessoas com deficiência, né? Então, a gente faz o treinamento junto com a Rio Ônibus, meu núcleo de direitos humanos, né? E foi produzida uma cartilha em conjunto de conscientização, e a gente vem trabalhando nisso já há um ano, né? Já tem um ano. Nós estamos reverberando isso em outras empresas também, né? Começamos com uma empresa, isso já estão reverberando em outras empresas, e é um trabalho que a gente não quer parar, a gente entende que é um trabalho contínuo. É um trabalho que, se depender da Defensoria, ele vai ser um trabalho para sempre, né? Sim, sim. Porque a gente sabe que no Rio de Janeiro, no estado, no município, as pessoas se locomovem maciçamente pelo modal ônibus, né? Então, poder levar a nossa expertise, o trabalho da Defensoria, a nossa sensibilidade também, porque o defensor, ele atende as pessoas, né? Ele está em contato direto. A gente estava falando isso aqui antes da entrevista. Agora mesmo. Então, eu falo uma frase, eu acho que eu sou autora dessa frase, mas eu nem sei, porque a gente não sabe se a gente é autor das coisas ou se a gente leu em algum lugar, mas eu acho que eu sou autora de uma frase. Eu falo que só entende quem atende. Sim. Então, o defensor público, ele pode levar essa experiência para os parceiros, sim, e colaborar demais a Defensoria como um todo. E esse, sim, projeto já é um projeto de sucesso, sim, né, João? Sem dúvida. É um projeto de sucesso. Eu acho que dentro do objetivo do Rio Ônibus, conforme eu falei, de transformar o Rio Ônibus num sistema muito mais humanizado, muito mais inclusivo, eu acho que a doutora Patrícia nos deu essa oportunidade de tocar esse projeto dentro do Rio Ônibus. É fundamental que a gente capacite os nossos motoristas e para que eles possam estar auxiliando as pessoas com deficiência e torná-las muito mais inclusivas dentro dos nossos ônibus e até para a sociedade. Eu acho que a gente devia
Eu vou levar essa ideia para o Conselho dos Defensores Públicos Gerais, Sim. para que a gente possa replicar esse projeto nacionalmente. O que vocês acham? Acho ótimo. Excelente ideia. Excelente ideia. Aí eu já tendo uma ideia aqui. Aí a gente articula com as outras, os outros grupos, né, de representantes de empresa de ônibus pelo Brasil, não sei como que é a configuração, e eu levo para os defensores gerais. Se a senhora quiser, nós também temos uma entrada na NTU, que é É a Associação Nacional das Empresas de Ônibus. Nós poderíamos reverberar esse projeto Nacionalmente. A gente Senhora, já conte está conosco. rodando há um ano, então a gente Sim. já tem condição de entender o que deu certo, o que não deu, os ajustes, para a gente poder replicar em outros estados. Estamos à disposição da senhora e acho que vale a pena fazer Vou isso. pautar isso na próxima reunião do CONDEG, aí Sim. já estou Estamos à disposição. uma Mas ideia. a gente tem toda a estrutura, Todo interesse. todo o conhecimento, Temos interesse interesse. de fazer. Inclusive com as outras empresas do Rio, quer dizer, hoje nós estamos só no município, mas se a senhora quiser estender isso também para as empresas do estado do Rio, nós Os sabemos, eu outros sou conselheiro da municípios. CEMOV, antiga FETransport, se a senhora quiser ter essa entrada, também podemos incluir o projeto nas outras empresas do estado do Rio de Janeiro. sem Vamos problema algum. fazer isso. Temos todos os municípios. Campos, temos lá É. temos a defensora já conhecida. A que tem as defensora já conhecida, Já a conhecida. Carolina, Carolina. isso aí. Tudo isso. Então, muito bom. E um outro assunto, então, que a gente está sempre trazendo para o debate, devido à sua urgência e relevância, é a questão da violência urbana. Diariamente, os nossos passageiros, os nossos rodoviários, os motoristas, os outros funcionários, têm o seu direito de ir e vir bastante prejudicado se são utilizados ônibus como barricadas, ônibus que são vandalizados, são queimados, com o passageiro desce todo mundo que a gente vai incendiar o ônibus. Isso preocupa muito a gente. Então, como que a senhora enxerga essa situação e o que a senhora acha que nós podemos fazer junto? Aí a Defensoria, o Rio Ônibus e até o resto da sociedade civil organizada, outras entidades do judiciário, para a gente tentar combater essa questão. A questão da violência no estado do Rio de Janeiro, ela é o tema do momento, né? Porque a gente precisa, a sociedade como um todo, a Defensoria faz a sua parte aí, entender que melhorar a segurança pública requer planejamento, investimento, né? Diminuição da desigualdade social, né? Educação, investimento de orçamento público nessas áreas, para que a gente possa também, uma polícia, né, as forças de segurança também trabalhar com tecnologia, com mecanismos modernos de prevenção, porque esse nível de violência que a gente vive, a ponto de uma pessoa estar dentro de um ônibus e se sentir ameaçada, indo para o trabalho, a gente se sente muitas vezes impotente e sem saber o que fazer, mas como instituição pública, a Defensoria se coloca e vem se colocando nos últimos anos à disposição do Estado, né? O Estado como um todo, o Estado com letra maiúscula, né? Para contribuir para que a gente possa ter um plano de segurança pública que tire a sociedade fluminense carioca da situação que a gente se encontra hoje, né? E eu acho que a iniciativa privada, as instituições do sistema de justiça e o Estado, né, como um todo, tem que se unir para proteger aquelas pessoas que muitas vezes sofrem com esse descontrole da violência, que geralmente são as pessoas periféricas, são as pessoas que moram nas favelas, são as pessoas pretas e as pessoas menos favorecidas, né? Porque o milionário não anda de ônibus e não fica preso numa barricada. É isso, é disso que a gente está falando, né? Então, quem fica preso numa barricada que tem que sair correndo de dentro de um ônibus, sei lá, por uma ameaça de
são as pessoas, né? Então, a gente vê aí racismo, vulnerabilidades, exclusão, tudo misturado, né? No mesmo caldeirão, né? Uma coisa que eu, em particular, achei interessante, no tempo que a gente aguardava para começar aqui a gravação, são os folhetos que vocês disponibilizam na entrada ali, trazendo questões relacionadas à insegurança menstrual, como que as meninas procedem para ir à escola. Isso é um tema que eu debato em casa, lá com as filhas, debato com a Mariana, especialmente, que está estudando agora, então traz muitas questões que muitas vezes o pessoal mais antigo não está muito focado. E eram temas que antigamente tinha até vergonha de falar em público. Então, essas questões, a questão da inclusão pela literatura que está aqui, a gente estava vendo os livros aqui. Então, a gente entende que o trabalho que a Defensoria faz, acho que muitas pessoas desconhecem, acham que não, o defensor está lá para defender a pessoa que não consegue contratar um advogado. Isso é um conceito que muitas pessoas têm, mas eu queria parabenizar a senhora, porque o seu trabalho vai muito mais além. O seu de toda a defensoria. Não fica pautado só na questão de ser um defensor público, mas acho que vocês procuram exercer um papel de influir na sociedade, de formar uma sociedade melhor para evitar que muitas vezes uma pessoa que hoje tem que ser defendida por um defensor nem chegue naquela situação em que precisa ter esse tipo de atuação. Acho que é uma defesa num outro nível que vocês vêm fazendo, de cuidar da sociedade para que as pessoas não caiam na criminalidade, para que tenham chances, oportunidades, bem dentro disso que a senhora falou. Porque não é só defender uma pessoa num processo, né? Sim. Eu até usei a palavra errada, não é só. Defender uma pessoa num processo é uma das nossas atribuições. Né? Mas a Defensoria, que é uma instituição com assento constitucional, ela tem a missão de defender de maneira intransigente os direitos humanos, né? Nas mais diversas ordens de atuação. Então, educação em direitos, estar no território, prevenção de conflitos, não judicialização. Estávamos lembrando de algumas experiências nossas de trabalho, né, João? Profissionais de solução de conflitos sem a necessidade de processos judiciais. Né? Tivemos algumas experiências concretas, né? Então, a Defensoria tem essa missão constitucional e a gente tem procurado cumprir da melhor maneira possível. Doutora Patrícia, eu passo a palavra ao João aqui para as nossas considerações finais, depois a senhora, antes da gente concluir aqui. Eu queria agradecer imensamente a doutora Patrícia, eu já a conheço há muito tempo, sempre muito gentil e focada nas atribuições da Defensoria Pública, né? Para nós agora desenvolvermos esse projeto do inclusão, esse é o ponto. Quando nós viemos conversar com a doutora Patrícia aqui, primeiro, assim, foi uma satisfação enorme nós estabelecermos esse projeto no Rio Ônibus. Agora, com a doutora Patrícia, frente à diretoria geral da Defensoria Pública, nós é um orgulho maior ainda, porque a gente sabe, vamos dizer, da força da doutora Patrícia, da determinação dela em fazer com que as coisas deem certo. Tanto é que nós temos, acompanhando esse projeto, um núcleo de recursos humanos totalmente direcionados para o Rio Ônibus, para a gente estar reverberando esse projeto em todas as nossas empresas. Então, eu queria me colocar à disposição da doutora Patrícia, agradecer imensamente a senhora por esse tempo, por esse bate-papo que nós tivemos aqui, super agradável com a senhora aqui, e conte com a gente o que a senhora precisar, e o ônibus está à disposição da senhora. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi um enorme prazer participar e dizer que a Defensoria está à disposição da sociedade, das empresas, da iniciativa privada, para parcerias como essa que a gente tem feito no último ano. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Então, agradecendo a participação da doutora Patrícia Cardoso no nosso podcast, também do nosso presidente João Gouveia, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser. Na semana que vem estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você.
Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.